do Êxodo, capítulo 30, do versículo 22 ao versículo 38 agora, tá bom? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura, glória a Deus, aleluia, mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será azeite da, glória a Deus, aleluia, onde eu estou aqui, da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como esse, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estaroque e onica e galbanho, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Glória a Deus, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisará, e dele porá diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como esse para cheirar será extirpado do seu povo. Amém. Vamos para os estudos. Uma resina que extrai de uma certa árvore por incisões feitas comete com este propósito tipifica o Cristo que foi ferido por nós, e de cujas chagas feriu um aroma suave. Deus, Isaías
53, 5. O ciclo nessa época era realmente um terço em lugar de uma moeda. Era quase um terço de onça moderna, o que representava a prata. Os 500 ciclos tinham um valor na moeda do ano 2004, $850. A canela era muito escassa. Nessa época, provinha da casca interior ou a casca de uma árvore associada ao louro. Provinha das canas aromáticas. Versículo 24, 6 tudo. Provinha da casca interior distinta da árvore de canela. Perto de um galão, todas essas especiarias eram extraídas, que sejam cortadas ou esmagadas, ou das duas formas. Tal fato declarava o fato de que a grande obra concluída por Cristo na cruz do Calvário indica, em certo sentido, um cortar e um esmagar. Isaías, novamente, 53, 5. Todo mundo conhece. Obra de um perfumista. O azeite era um tipo do Espírito Santo, com os perfumes, que são um tipo de Cristo. As emoções da natureza de Cristo, como um homem, eram perfeitas, e todas eram do mesmo peso, na sua natureza sem pecado. 26. O que significa que tudo estava dedicado ao Senhor. Versículo 27. Mesa dos pães da proposição. Candelabro. O altar de bronze. Lavatório de bronze. Porque simbolizava a Cristo. Versículo 30. Era tipo de Cristo também. Ungirás também a Arão e seus filhos, e os consagrarás para que sejam meus sacerdotes. Era tipo de Cristo também. Versículo 31. Falarás com os filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Ou pelo menos até a cruz era um fato, e o Espírito Santo poderia logo vir em uma nova dimensão. Então não se requeriria mais estas coisas. Versículo 22. Com ele não se ungirá a carne do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é, e santo será para vós. Este unguento não deve ser imitado, nem derramado sobre a cara do homem. Os votos espirituais não podem ser imitados, nem tampouco dados aos homens da carne. Versículo 23. Qualquer que compuser unguento semelhante, ou que puser dele sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Gentil, né? O que significa que este israelita, em particular, perderia a sua alma. Não se deve disputar com o Espírito Santo.
o qual glorifica a Cristo. Mateus 12, 31, 22, né? Mateus, né? 12, 31, 22. Depois nós vamos ver lá depois do final. Estas coisas, essas quatro tipificavam, porque o versículo 34 vai dizer: disse ainda o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estaroque e onixa e galbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro, tudo em igual proporção. Essas quatro tipificavam a obra intercessora de Cristo, tudo a nosso favor. Como se diz, Cristo era perfeito em todos os seus aspectos, né? Versículo 35: e fará disso uma mistura aromática, segundo a arte do aromatizador, bem misturado, pura e santa, preparado por alguém que era dentro nesta arte. Versículo 36: e moerás alguma dela, pulverizando-a, e a porás diante dos testemunhos do tabernáculo do testemunho, onde me encontrareis contigo, coisa santíssima vos será. Refere-se ao fato de que a intercessão por Cristo a nosso favor se necessita em todas as coisas, inclusive nas coisas mais pequenas. Essas especiarias mencionadas são aquelas que formaram o incenso que foi derramado sobre as brasas de fogo que foram levadas do altar de bronze e colocadas no altar de incenso. Versículo 37: porém, esse incenso que fareis segundo essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor, para ser utilizado somente como orienta a palavra de Deus. O governo de Deus é exato. Em sua palavra não o deve mudar, iludir, adicionar ou tirar. Versículo 38 e último: qualquer que fizer outro tal como esse, para o cheirar, será extirpado do seu povo. Perderia a sua alma. Tudo isso de uma maneira ou outra. Assinala a Cristo e a cruz. Se rejeitar a cruz, então também rejeita a salvação. Amém? Quem rejeita a cruz? Quem rejeitou a salvação? Vamos lá no Mateus 12, 31 e 22. A mensagem chegou ao fim, meu povo. Evangelho segundo escreveu São Mateus 12, 31 e 22. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramado em nossos corações, desde agora para todo sempre. Assim seja. Amém. Deus cuide de nós. Pai do Senhor, povo de Deus, chegou o fim, você completa lá o que faltar, continua estudando, buscando